Olá, bem-vindo a mais um Entre Amigos, o lugar onde aprendemos mais sobre o amor de Deus. Eu sou o Pitu. Eu sou o João, aqui no estúdio móvel, no meu carro hoje, improvisando, mas animados aí para estudar a palavra de Deus, né, Pitu? Temos que continuar. Né? E hoje, continuando na aliança, estamos estudando a quarta aliança, que é a aliança que Deus fez com Moisés e o seu povo, né? Interessante o tema porque é quase como uma empresa, né, que começa com uma ou duas pessoas, você tem leis informais, você tem um voto de confiança entre um e outro, aí você começa a adicionar mais funcionários e a coisa cresce e você precisa formalizar, né, uma estrutura para governar essa empresa. E com Moisés foi a mesma coisa, né? Deus fez aliança primeiro com Adão, era só ele, depois com Noé, era Noé e mais 7 pessoas, que era a família dele, aí com Abraão, com Sara, e aí a casa de Abraão cresceu para centenas de pessoas, e agora eles estão no Egito, né, para cumprir a profecia que Deus fez para Abraão, né, que eles iam ficar 400 anos presos no Egito, né? E agora saíram do Egito e estão diante do Monte Sinai e vão receber as leis, lembrando que eram mais ou menos 600 mil pessoas, 600 mil homens, né? Mais mulheres e filhos, então vamos dizer uns 2, 3 milhões aí no mínimo, né? Que o pessoal tinha muito filho naquela época, né, Pitu? Mas a promessa era a mesma, né? A promessa de ter a terra de Canaã, deles continuarem crescendo, né? Principalmente agora relevante isso aí, estando no deserto, né? Um lugar onde as pessoas morrem, né? Por serem condições inóspitas, né? E a presença de Deus estando com eles. Mas agora, de uma maneira muito especial, além disso, deveria haver um tipo de organização maior. E essa organização e essas leis eram importantes porque essas pessoas, vamos lembrar, eles eram escravos. Muitos deles nasceram na escravidão, gerações ali, né? Então, eles esqueceram completamente que quer ser uma pessoa civilizada, que quer ser uma pessoa que vive em respeito ao próprio, né? E eles adoravam os deuses pagãos do Egito, né, Pitu? Isso, e estando lá, eles acabaram se esquecendo da forma de adoração que foi instituída para Israel. E eles começaram a acreditar, iguais os egípcios, que a salvação seriam pelas obras e não pela fé. E tudo isso mudou bastante, né, como você falou. Só que o que eu acho interessante é que a aliança é no Sinai. Só que a gente volta aqui para mostrar porque o povo ainda lá no Egito. E a aliança não aconteceu no Egito, aconteceu quando eles estavam no deserto. Mas o que é importante a gente entender, e é bem interessante, porque quando o povo saiu do Egito, foi uma promessa que Deus fez ao povo, porque ele disse, eu vou resgatar vocês. E quando ele fala isso, no Êxodo, que eu vou resgatar vocês, ele usa essa palavra eu, né, que eu vou vir e resgatar. E essa palavra do hebraico usada significa como se fosse alguém vindo, descendo para tirar o povo dessa escravidão. E o importante, que para mim faz sentido, é porque a gente está vivendo num período agora semelhante, porque a gente vai ter Deus vindo aqui e não vai se resgatar de onde a gente está agora. Então, tudo isso já mostra um caminho para como vai ser no futuro. E aí vem... E o ponto principal, Peter, é que Deus faz por nós algo que nós não podemos fazer, né? Como você disse, o pessoal do Egito, eles adoravam os deuses pagãos, né? Naquela época, os deuses pagãos eram o quê? Era um deus que você ia lá e você fazia algo, certo? Um sacrifício, uma oferta, uma coisa, em troca de algo mais. Você oferecia algo para o Deus da chuva mandar a chuva. Quer dizer, é como se você controlasse Deus e você manipulasse a situação. Com o Deus de Israel é diferente, é um Deus amoroso que ele toma iniciativa sempre, né? Como você disse, eu vou resgatar, eu ouvi o choro, os prantos, né? E as súplicas do povo de Israel sofrendo, então ele tomou iniciativa, né? Isso, e essa parte aí do Êxodo é bem interessante porque tem 3 etapas bem distintas. O próprio Êxodo em si, que é os 40 anos no deserto, a aliança do Sinai, que é o que a gente vai comentar hoje, e a construção do santuário e o tabernáculo, porque tudo isso revela, então, o plano da redenção. É isso que é o que para mim me tocou mais nessa lição, não apenas só a aliança do Sinai, mas o contexto total mostra para a gente qual que é o plano de Deus, que a gente vem estudando, todas, né, com as outras alianças que a gente já estudou. Uma é que, quando tem uma aliança, Deus faz a sua parte, mas o povo também tem que fazer a sua parte. Não é uma promessa como, por exemplo, do arco-íris. Ele falou, te mostro o arco-íris e não vou mais te destruir a terra. Nesse a gente não precisa fazer nada, mas nas outras alianças a gente tem a nossa parte. E o nosso desempenho aqui era que
com o povo de Israel, Deus queria que eles fizessem e tivessem uma função sacerdotal, que eles fossem um exemplo para as outras nações, para mostrar para as outras nações quem que era o Deus verdadeiro. E isso era algo que vinha para eles, né? E como você falou, eles estavam lá naquele momento, naquele período de escravidão, um período onde eles começaram a adorar outros deuses, a influência egípcia era grande, e eles esqueceram de como seria, né? Esqueceram de Deus, teoricamente esqueceram de Deus, e onde começaram a acreditar que a salvação seria pelas obras e não pela fé. Então, nessa parte aí, quando veio a aliança do Sinai, era para quebrar tudo isso e mostrar para eles, agora vocês, o povo de Israel, é um povo que deve ser a luz do mundo. E também que Deus nunca esqueceu de nós. Apesar dos 40 anos que a gente me fez pensar, ele, quando prometeu para Abraão, ele disse, vai passar 400 anos antes de vocês chegarem na Terra Prometida. Mas por que Deus faz a gente passar por tudo isso? Uma é porque Deus não interfere, né, na vida, no decorrer da humanidade. Então, e é difícil a gente entender isso, né? É a metáfora da águia, né? Se você puder ler para mim, Êxodo 19:4, rapidamente, só para o pessoal ter o verso em mente. Êxodo 19:4, que fala dessa metáfora da águia. Sim. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Então está dizendo o quê, né? Isso é antes de Moisés dar as leis, né? Então está dizendo, ó, Deus está dizendo para Moisés, fale para ele, veja como que eu os levei sob as asas das águias, quando eu libertei vocês do Egito. Agora eu, na minha falta de conhecimento do mundo animal, eu pensei o quê, né? A águia bota a águiazinha na asa dela e leva de um lugar para o outro tranquilo, que nem um avião, né? Aí você vai ler, Pito, vai lá no YouTube e vê como é que uma águia ensina outra águia a voar, a águiazinha, sabe? Ela solta lá de cima, né? Solta o bichinho lá de cima, ele começa a cair, ele começa a planar e meio que ele não consegue voar, mas a águia mãe tá sempre lá. E se ela vê que o filhotinho está caindo e tá com dificuldade, ela vai lá e pega ele, mas solta de novo. Então isso aí para mim é uma metáfora linda de como que Deus trabalha. Como você disse, Deus faz a parte dele, mas você tem que fazer a sua. Então, Deus, na sua sabedoria, que eu e você não temos como entender, ele permite que certos sofrimentos, que certas dificuldades aconteçam na vida, coisas que nos cortam o coração, que nós nunca entenderemos. Mas é a águia ensinando a aguinha a voar. E o que ele fez foi o quê? Pensa, 400 anos. Você acha que nesses 400 anos já não tinha gente sofrendo, já não tinha gente clamando, mas de alguma maneira ou de outra, Deus demorou 430 anos, eu acredito que foi a data precisa, para levantar Moisés. E com Moisés, se você olhar o relato de Moisés, ele não ficou muito feliz em aceitar o chamado logo de cara, ele ficou com medo, ele arrumou desculpas, mas enfim, Deus foi paciencioso e foi essa forma que Deus escolheu, né, para resgatar. Então a metáfora da águia é lindíssima, porque Deus é um Deus de participação, mas ele não vai fazer por você o que você mesmo pode fazer, né? Exato. Então, para encerrar, né, em tudo que Deus nos pede para fazer, nosso relacionamento com ele deve ser fundamentado na fé. E é essa que a gente tem que aprender dessa parte da aliança. E foi bom que você falou isso, que eu gostaria de encerrar aqui, porque tem uma concepção errada da lei, né? Que a lei ela é uma coisa criada para impor limites e tudo, mas a lei de Deus, a lei moral de Deus, os 10 mandamentos, eles existiam desde antes da criação do mundo, né? Que é amor a Deus e amor ao próximo. Em primeiro lugar, eu, João, Pitu, nós aqui que estamos assistindo, nós não somos Deus. Deus é um só, ele é único, é um Deus que ninguém consegue pôr numa caixinha, conceber. Eu e você não somos Deus, nós somos criaturas. Essa é a primeira parte. A segunda parte é respeito ao próprio. Respeite, ame o próximo como a ti mesmo. Essa lei, ela é eterna. Ela existiu antes da criação do mundo no céu, ela existiu no Jardim do Éden, e Ellen White diz que se Adão tivesse seguido essa lei, não tivesse comido do fruto da árvore do bem e do mal, não precisaria existir circuncisão, não precisa existir santuário, nem nada, porque essa lei já existe, né? Agora, a outra lei, Pitu, é essa lei do tabernáculo, essa lei que foi criada, foram cerimônias que foram instituídas para apontar, né, para o povo fazer, sacrificar os animais, para apontar para o que Adão teve que fazer no início, quando ele caiu, né, para lembrar que alguém tinha que morrer, como Deus disse. E no futuro, para apontar para a cruz,
que o Messias, o Filho de Deus, viria e morreria no lugar, né, do povo dele, e no futuro ele voltará. Então essa lei moral, ela existe, sempre existirá, e a lei cerimonial não existe. Então eu queria terminar que a gente pensasse o seguinte: nessa lei que a gente está estudando agora, da aliança de Moisés, ela foi escrita na pedra. Deus escreveu com os próprios dedos quando ele foi na montanha, Moisés foi na montanha e Moisés desceu com essas tábuas, né? E o que aconteceu quando ele desceu? As pessoas estavam adorando o bezerro de ouro. Então, Pitu, é impossível a gente seguir as leis de Deus, respeitar o próximo e adorar Deus como Criador pelas nossas próprias forças. Nós só conseguiremos fazer isso com o Espírito Santo que Deus mandou depois que Jesus morreu na cruz, né? E é isso que é a minha oração para todos nós hoje, que é o que fala em Jeremias 31:31, que a última aliança de todas é quando Deus diz: eu vou escrever a minha lei aonde? No seu coração. E ninguém vai precisar ensinar um ao outro. Não vai precisar mais ter entre amigos, não vai precisar ter mais igreja quando Jesus voltar, porque todos conhecerão Deus pelo que Ele é, né? A lei vai estar escrita no nosso coração, em vez de ser numa pedra, né? Então, Pitu, que Deus nos abençoe e que a gente continue firme estudando e que cada dia a gente internalize essas verdades, essas maravilhosas da Bíblia, e que a gente possa ser mais como Jesus a cada dia, né? E transmitindo esse amor para todas as pessoas que a gente encontra, né? Vamos orar, Pitu? Você faz uma oração para a gente? Faço, sim. Bondoso Pai, muito obrigado por mais este estudo, muito obrigado por mais uma vez nos ajudar a ensinar e a ver o Teu plano da salvação. E esse que é o nosso objetivo. E obrigado por nos apresentar isso e nos mostrar como acreditar em Ti e pela fé seremos salvos. Abençoe a cada ouvinte, abençoe a cada um de nós no restante dessa semana, que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.